Você não devia ouvir isso. Mas agora que começou, continue. Espelhos fazem parte da nossa rotina. Estão no banheiro, no elevador, no quarto. A gente olha para eles todos os dias sem pensar muito. Mas e se um dia o reflexo não fizer exatamente o que deveria? Os 3 relatos de hoje têm algo em comum. Em todos eles, o espelho mostrou algo que não deveria estar lá. Relato 1. O reflexo atrasado. Oi, pode me chamar de Marcos. Essa situação maluca que vou contar aconteceu semana passada. Eu estava no banheiro escovando os dentes antes de dormir. Era quase meia-noite e a casa toda estava apagada. Eu tenho um espelho grande acima da pia. Enquanto eu escovava os dentes, eu levantei a mão para passar água no rosto. E foi aí que eu percebi. Meu reflexo demorou. Foi coisa de 1 segundo. Mas foi suficiente. Eu abaixei a mão. E o reflexo abaixou depois. Coisa de 1 segundo também. Eu congelei. Fiquei olhando fixamente para tentar entender o que foi que acabou de acontecer. Mexi a cabeça devagar. Dessa vez ele acompanhou normal. Fiquei ali tentando me convencer que foi cansaço. Só pode. Era a única explicação. Aí eu resolvi testar de novo. Levantei a mão rápido e o reflexo levantou junto normalmente. Mas quando eu comecei a sair do banheiro, me arrepio só de lembrar. Meu Deus! Voltando. Quando eu comecei a sair do banheiro, enquanto já meio de costas pro espelho, eu vi pelo canto do olho que meu reflexo ainda estava parado na pia, de frente. Ele estava olhando para mim. Eu voltei com tudo e desta vez o reflexo se normalizou. Fiquei um tempo parado olhando fixamente para ver se acontecia de novo, mas não aconteceu mais. Fui direto para a cama, com um baita medo. Eu não uso mais aquele espelho. E às vezes, quando passava pelo banheiro de madrugada, eu tinha a sensação de que alguém estava esperando eu olhar de novo. Mas agora mantenho o espelho coberto com um pano, só retiro quando vou usar. Então, se algum dia você estiver no espelho, faz um teste. Mas não olha rápido demais. Pode ser que você veja algo que ainda não teve tempo de voltar para o lugar. Oi. Eu não sei se isso realmente se encaixa no seu canal, mas eu preciso contar para alguém. Meu nome é Juliana. Eu moro sozinha há 2 anos. Nunca tive medo. Sempre fui bem racional. Não acredito nessas histórias sobrenaturais. Para mim, tudo tem uma explicação plausível. Mas depois do que aconteceu, não sei o que pensar. Já tentei encontrar respostas, mas eu realmente não tenho uma explicação. Começou numa terça-feira. Eu lembro porque no dia seguinte era minha folga. Acordei no meio da madrugada com alguém sussurrando. Não era alto, mas era bem perto. Como se fosse no corredor do meu apartamento. Eu achei que fosse o vizinho. Mas meu apartamento é de ponta. Não tem vizinho do lado do corredor. Eu fiquei quieta na cama, tentando entender. E aí eu ouvi claramente. Era a minha voz. Eu juro que era a minha voz. E a minha voz sussurrou. Não abre. Eu senti meu corpo gelar na hora. Senti um calafrio tão grande, mas tão grande percorrer minha espinha toda. E o clone da minha voz de novo disse: não abre. A voz agora parecia que estava atrás da porta do meu quarto. Com muito esforço, porque não conseguia me mexer, eu puxei o cobertor até o rosto. Deixei somente os olhos de fora. Ficou silêncio por um tempo. Depois fui me acalmando e já comecei a achar que tinha imaginado. Até que bateram na porta do meu quarto, 3 batidas leves. Eu não sei de onde eu tirei coragem, mas eu levantei rápido, acendi a luz do quarto e abri a porta. O corredor estava vazio. Acendi a luz dele e não vi nada. Só que no final do corredor tem um espelho grande. E eu olhei. Para que eu olhei? Vi meu quarto refletido, mas não como estava agora. No reflexo, eu ainda estava deitada na cama, com o cobertor puxado até o pescoço e sorrindo.
Sabe o sorriso daquele filme chamado Sorria? Era exatamente daquele jeito. Eu fechei a porta e fiquei trancada no quarto até amanhecer. Nunca senti tanto medo na vida como naquela noite. Quase não dormi. No dia seguinte, o espelho estava normal. Meu quarto refletia exatamente como deveria. Mesmo assim, eu cobri ele com um cobertor e dias depois doei. Nunca mais aconteceu coisa estranha, mas às vezes, quando eu acordo no meio da madrugada, tenho o pavor de ouvir aquela voz de novo. Relato 3. O espelho do elevador. Oi, sou a Daniela. Isso aconteceu no prédio onde eu moro. Eu trabalho até tarde e quase sempre chego em casa depois das 23 horas. No elevador tem espelhos. Sempre achei até útil para dar aquela conferida antes de sair. Mas numa noite, aconteceu algo que até hoje eu não consigo explicar e lágrimas de medo enchem meus olhos. Eu entrei no elevador sozinha, apertei o botão do meu andar e encostei na parede. O elevador começou a subir. Eu estava olhando para o celular quando, por reflexo, levantei o olhar para o espelho e vi alguém atrás de mim. Eu virei na hora. Não tinha ninguém. Olhei de novo para o espelho. Só eu. Fiquei parada alguns segundos tentando entender se tinha sido reflexo da luz do corredor ou algo assim. O elevador continuou subindo normalmente. Quando olhei outra vez, vi algo que me aterrorizou demais. No espelho, eu ainda estava olhando para o celular. Mas na vida real, eu estava com a cabeça levantada olhando para o espelho. Eu congelei. Fiquei olhando fixamente para o espelho. Devagar, levantei a mão, tremendo e com o coração disparado. No reflexo, eu ainda estava parada, com o celular na mão. Como assim aquela eu ainda estava olhando o celular? Foi quando ela, ou a eu no espelho, começou a levantar a cabeça, mas não levantou devagar como eu tinha feito. Ela levantou rápido e ficou olhando direto para mim. Eu juro que por Deus, pelo que você quiser, ela tinha os olhos negros e me encarando bem séria. Eu estava congelada de pavor. Finalmente o elevador abriu no meu andar e não sei como consegui me descongelar e sair correndo até cair. Não olhei para trás. Desde aquele dia, eu evito olhar para o espelho do elevador e sempre fico virada para a porta. E me pergunto, o que ou quem era aquele ser? Por que não era eu? Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje à noite, quando você passar por um espelho no escuro, você vai olhar direto para ele ou vai evitar por alguns segundos, só para garantir que o reflexo esteja acompanhando?